prova ficaria tudo errado, eu já não ia conseguir dar tudo errado, porque o cara fez um trabalho bonito, né? Tirou o MMC, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, ele só esqueceu que dava de dividir 6 por 6 e dava para responder 1. Mas eu tiraria 1/10 só. Só tiraria 1/10 por essa falta de atenção, né? Porque o principal ele fez, então eu ia dar 0,9 no item, na questão toda, né? Se fosse uma questão toda. Outra coisa, o aluno perguntou, professor, eu poderia ter escrito 1x² vezes 1y²? É feio, é deselegante escrever isso, mas tudo bem. 1 vezes 1 é 1, né? Vai acabar ficando x² e y². Então, estaria correto também se o aluno tivesse respondido dessa maneira. Obrigado, querido. Passou um pouquinho do ponto meu y ali, né? Pronto. Obrigado, amigo. Show de bola. Vamos para a questão 3 agora, galerinha. Questão 3, o enunciado diz: efetue as seguintes divisões de polinômios. E a primeira divisão era 6x² menos 21x² mais 30x² menos 27x. Isso tudo dividido por 3x. Na prática, pessoal, o 3x acaba dividindo todos eles. Então, tu podes escrever, de repente, para não ficar nervoso e não ter perigo de errar, escrever o 3x embaixo de cada um deles. E fazer a divisão com bastante calma, um por um. Assim, a chance de errar vai ficar bem pequena. Legal. Ou travessão só. Como? Ou travessão só. Concordo, ou um travessão só. De repente, colocando dessa maneira, o bom é que o aluno pode ir fazendo aos poucos aqui, né? 6 dividido para 3, 2x na quarta dividido para x, x na terceira, né? Vai ficar 2x², parabéns. Menos 21 dividido para 3, 7x² dividido por x, beleza. 30 dividido por 3, 10x² por x, x na 1 ou x, menos 27 dividido por 3, e x dividido para x, x elevado a 0, que é 1, portanto pode deixar só o 9, o menos 9 aqui. Professor, mas quem botou x na 0? Está certo. É aquilo que eu falei, não é elegante responder dessa maneira, mas eu vou ter que considerar correto, sem problema nenhum, certo? É sempre interessante quando tu mostra para o cara que vai corrigir a prova que tu tem consciência que x na 0 é 1, então 9 vezes 1 fica 9, mas eu vou considerar, né? Nós, aliás, no dia da correção teremos que considerar quem colocar o x na 0, certo? Legal. Vocês conseguem perceber, pessoal, que essa divisão de polinômio é que nem uma divisão de monômio, certo? Não mudou muita coisa, ela ficou um pouco maior, um pouco mais longa, mas não por isso mais difícil. Letra B. Letra B pedia para dividir 150x, x² menos 16x² mais 18x por quanto? Professor, Oi. é menos 150. 150x² menos 16x² mais 18x? Menos 150. Desculpa. E aqui é dividido por quanto? 2x², é isso? Show de bola. Bom, na hora de fazer a divisão, o importante é perceber que aquele 2x² vai dividir todo mundo. E na hora de fazer a divisão, se nós formos fazer do jeito que a gente fez a outra, a gente pode tomar um sustinho. Dá uma olhada por quê. Na hora de montar não tem nada demais, né? Na hora de diminuir o x pelo x². O aluno ele pode tomar um susto aqui, né? Nessa hora de dividir. Mas ó, vai ser aceitável se ele fizer a seguinte resposta. 150 para 2, 75, menos continua, x² dividido por x², x, beleza. Menos 16 para 2, x² dividido por x², x elevado a 0, que não precisa colocar nada ali, né? Afinal, x elevado a 0 é 1. 18 dividido por 2, 9. E x dividido por x na 2, x na menos 1, porque mantém a base, subtrai os expoentes, tá? Então essa resposta, ela
Uma outra maneira de responder é no lugar do 9x na menos 1, colocar 9 sobre x. Então eu aceito essa resposta. Eu aceito menos 75x menos 8 mais 9 sobre x. Afinal, nós já sabemos que x na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Tudo bem? Mas tem uma maneira de fazer essa conta que eu acho mais elegante e que vai te ajudar no desafio. Lembra do desafio? Sim. Daqui a pouco eu já abro para circular o ar de novo. Vê se tu concorda comigo. Essa outra maneira de dividir, que imita a divisão convencional de números, ela fica mais bonita de ser resolvida e vai te ajudar no desafio. Um número dividido por outro, 2x ao quadrado. Como é que a gente faz uma divisão? A gente pensa, né, esse número dividido por esse, a gente pensa quanto vai dar, né? E para nos ajudar a pensar, a gente faz esse vezes esse para chegar nesse, não é isso? 150 dividido para 2, tranquilo, 75. Menos com mais? Menos 75. Sem problema. E quanto é x ao cubo dividido por x ao quadrado? X. Depois que a gente descobre quem é o número, a gente multiplica e subtrai aquilo, é isso? Então vamos lá. Menos 75x vezes 2x ao quadrado. Se a gente fizer a multiplicação, 2 vezes menos 75? Menos 150. X vezes x ao quadrado? Aí aqui eu teria que escrever menos 150x ao cubo, não é isso? Menos que a gente subtrai, né? Só que tu imagina que saco que vai ficar toda hora fazer a regrinha desse jeito. Por isso, tem uma dica preciosa quando fores fazer a divisão dessa maneira. Depois que tu multiplica esse por esse, tu já troca o sinal e bota aqui embaixo. Esse trocar o sinal significa botar o menos. Nesse caso vai ser o mais, né? Porque menos com menos é mais. Mas o que eu digo é que quando tu está trocando o sinal, é como se tu estivesse subtraindo já, né? Então, peraí. Quando eu multipliquei, deu menos 150x ao cubo. Vai vir para cá? Mais 150x ao cubo. E aí tu subtrai. Subtrai não nesse caso, agora já soma, né? Porque eu já troquei o sinal. Foi aqui. Ó, galerinha. Se não der zero aqui, quer dizer que tu escolheu o número errado aqui. Vai ter que escolher de novo. Menos 150x ao cubo mais 150x ao cubo? Ufa! Quer dizer que eu escolhi certo. E é assim que acontece com os números mesmo, né? Dá zero e tu continua, né? Ou sobra um númerozinho e tu baixa o próximo. Nesse caso, sempre tem que dar zero e tu baixa o resto. Não é idêntica a divisão de número? É tudo igual, cara. Vamos ver. Menos 16 dividido por 2. Menos 8. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. X dá 0, ou 1, né? Então ficou menos 8 mesmo. Menos 8 vezes 2? Menos 16x ao quadrado. Quando vem pra cá, tu escreve? Tá bonito, tá bonito. Passa o travessão. Esse com esse dá? 0. E abaixa o 18x. Acontece que não faz sentido botar vírgula aqui. Tu concorda comigo? Não faz sentido botar vírgula. E quando esse número fica maior que esse, antes de a gente aprender a dividir com vírgula, a gente parava e chamava de resto. É o resto da divisão. Então, fazendo dessa maneira, a gente pode dizer que menos 150x ao cubo, menos 16x ao quadrado, mais 18x dividido por 2x ao quadrado, dá como quociente menos 75x menos 8. E sobra como resto 18x. Certo? Então, olha que bonito, tem 3 maneiras, teoricamente, de responder essa questão. Ou tu faz do jeito clássico, pega aquele cara e divide por todo mundo, faz a divisãozinha bonitinha, e o último ali, como tu mantém a base, subtrai os expoentes, dá x na menos 1. Senhor, não gosto de x na menos 1, não tem problema, pode responder assim, eu aceito. Mas o jeito que eu recomendo, até porque aí tu já vai ter chance de fazer o
desafio é começar a treinar desse jeito, como se fosse uma divisão normal, e quando o número que resta tem um expoente menor do que o número que está dividindo, tu para a divisão e chama o que sobrou de resto. Pronto. Legal. Então tem várias possibilidades aí, né? Se bem que hoje, depois que eu terminar a correção da revisão para a prova, eu quero voltar a treinar essa divisão do jeito ninja aí, certo? Que vai te ajudar pro desafio. De repente, assim, um monte de gente consegue um pontinho a mais no desafio. Mas não fica meio confuso, porque na prova era 9x, né? E ali sobra 18x. Isso, justamente para evitar esse x na menos 1, vamos dizer, Sara, que quando eu coloco o x na menos 1, eu estou forçando a barra, certo? Para conseguir fazer a divisão. Então seria mais legal entender que o resultado da divisão deu menos 75x menos 8 e sobrou um resto, certo? Então, para não sobrar resto, eu estou forçando a barra, seria o equivalente a colocar a vírgula na divisão normal e continuar a divisão, para não ter resto, certo? Então não é confuso, é porque assim eu estou forçando a barra para fazer a divisão até o final. E assim não, assim eu percebi que não dava de continuar a divisão de maneira elegante e parei a divisão, só isso. Então, na resposta, dava para escrever menos 75x menos 8, resto dos 18x. Isso, exatamente. Ou deixar assim a divisão, deixar a divisão dessa maneira, já consideraria correto. Desculpa, demora, querido. Não tem problema. Troca a ficha. O capitão e o vice-capitão da